tem psicopata, tem romance, tem viagem no tempo e tem poesia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que eu fiz nos últimos dias. Você está no Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes e, como eu comentei antes da vinheta, hoje eu vou falar sobre alguns dos livros que eu concluí nos últimos dias. Tem algumas leituras que estavam pendentes há bastante tempo, mas eu já começo falando sobre Carne Trêmula, esse livro aqui da Ruth Rendell, que é uma autora que eu gosto bastante, porque eu já havia lido dela este aqui, que é Um Assassino Entre Nós, e eu gosto muito desse livro. É por isso que eu decidi dar uma chance para Carne Trêmula, porque ele já estava aqui em casa há bastante tempo, então eu li nas minhas férias, e é uma história policial, que é um gênero que eu gosto bastante, embora hoje em dia eu já não consuma tanto, mas é um tipo de história que sempre me prendeu muito, especialmente durante a adolescência, e eu pensei, vou retomar esse tipo de leitura com essa autora que eu já conheço. Inclusive, quando eu tô lendo as histórias da Rendell, eu encontro aqui muitas coisas que eu esperava encontrar nos livros da Agatha Christie, e que até hoje eu não encontrei. Então, recomendo fortemente essa autora, mas, falando em específico de Carne Trêmula, não foi um livro que me prendeu do início ao fim, como aconteceu com Um Assassino Entre Nós. Aqui a gente tem a história de dois homens, o David, que é policial, e o Victor. O Victor não é policial, mas o Victor tem um envolvimento com a polícia. Eu não quero dar detalhes aqui, porque eu acho que tudo que acontece já no começo dessa história é interessante que a gente saiba por meio da leitura. Mas o que eu posso dizer é que uma mulher estava sendo atacada dentro da sua casa por um estranho e a polícia é chamada para atender essa situação e o David então está atendendo essa ocorrência quando um disparo é efetuado, alguém atira e as consequências desse disparo vão definir os próximos anos da vida do David e da vida do Victor. Então eles passam 10 anos longe um do outro em função das consequências dessa noite, né, disso que aconteceu nessa ocorrência. E enquanto passa esse período em que eles estão separados, o leitor vai acompanhando o passado do Victor. O Victor é um rapaz com tendências de psicopata, ele tem uma família toda errada, ele cresceu em um lar com diversos problemas e tudo mais. E ele também tem um trauma em relação a um animal muito específico. Não é cão, não é cachorro, não é cobra, é um animal que eu nunca tinha visto como fonte de um trauma para alguém. Mas o Victor tem esse trauma com esse animal e ele tem um comportamento bem estranho em relação às situações que possam envolver esse animal. Bom, o Victor, ele é um cara todo autocentrado, tudo gira em torno dele, tanto que aqui a gente tem uma história do ponto de vista dele. Eu acho que o grande diferencial desse livro é que ele é narrado do ponto de vista do psicopata. Não do policial, não da vítima, é do psicopata. Pois bem, durante esse período em que eles estão afastados, o leitor vai acompanhando o passado do Victor, vai entendendo quem são as pessoas que estão ao redor dele, quem são os seus familiares e como essas pessoas se relacionam com ele. Depois que souberam de tudo o que aconteceu naquela ocorrência que abre a história, e também antes, né, durante a infância dele, a sua juventude e tudo mais. Certo. Depois que passa esse período em que eles deveriam estar afastados, David e Victor se reaproximam por iniciativa do Victor. Isso é estranho porque o Victor, ele é um psicopata, ele tem pensamentos muito estranhos, ele age de uma forma totalmente inapropriada. Só que o David é um policial e ele aceita se aproximar do Victor. Então isso é uma coisa que deixa o leitor um pouco intrigado. E foi isso que me fez seguir essa leitura até o fim, porque eu realmente queria saber no que ia dar esse reencontro desses dois homens e de que forma ia se desenrolar essa relação a partir de tudo que aconteceu lá no começo da história, que é aquela noite daquela ocorrência. Então, esse livro, basicamente, ele mostra o ponto de vista do psicopata e essa reaproximação com o policial. Só que a parte que está mostrando o passado do Victor, que fala desse trauma dele, eu achei um pouco arrastada. Não
tem nada assim muito envolvente, é uma escrita bem direta. E eu acho que esse estranhamento de ter o ponto de vista do psicopata também é algo bastante incômodo. Eu acredito que tenha sido realmente a intenção da autora, mas realmente não foi algo que me envolveu tanto. Mas como eu disse, eu fiquei muito curiosa no decorrer dessa história quando eu estava percebendo que rumo ia seguir, para entender como eles iam se relacionar. E mais do que isso, eu queria entender o que o David, o policial, estava pretendendo com essa reaproximação. Então é isso, é um livro que vai ter essa perspectiva do psicopata, começa com um crime, tem ali uma situação que envolve a polícia, que envolve uma série de ocorrências naquela localidade, mas ele é um livro que, pelo menos para mim, não me prendeu tanto do começo ao fim quanto Um Assassino Entre Nós, né, como eu já disse. O próximo livro sobre o qual eu vou falar é um livro que me atraiu por causa da história de romance que ele traz, e eu vi muitas resenhas super positivas falando que é um romance sensacional, que os protagonistas são muito envolventes, e eu queria muito fazer esse tipo de leitura. Eu gosto muito de histórias que trazem romance, romance romântico mesmo. Eu discordo totalmente de quem diz que história que tem romance é bobinha. O romance faz parte da vida, assim como a morte, assim como a maternidade, e eu acho que é um dos melhores temas para serem abordados na literatura. E quando eu li a sinopse dessa história, eu imaginei que fosse ser uma história muito madura, que ia trazer um relacionamento muito avançado, que ia ter protagonistas realmente envolventes e que a história ia me cativar do começo ao fim. Eu esperava uma leitura arrebatadora. Eu estou falando de A Mulher do Viajante no Tempo. Esse livro eu sei que tem muitos fãs, inclusive foi um livro que eu demorei muito para encontrar. Toda vez que eu entrava em um sebo eu procurava por ele. Foi dificílimo até que eu encontrasse esse exemplar. Inclusive paguei muito caro, assim. Geralmente eu não pago caro por livros. Eu pesquiso bastante antes de comprar um livro, mas como estava muito difícil de encontrar, eu acabei comprando ele. E foi uma leitura que eu confesso para vocês que não atendeu às expectativas que eu tinha em relação ao romance, né, em relação ao desenvolvimento desse casal. Bom, para vocês entenderem um pouco da história, como o título é bem autoexplicativo, aqui a gente tem a história de um casal cujo mocinho viaja no tempo. Ele tem o Henry, ele tem uma condição, uma doença, depois ele descobre que isso é uma doença, que faz com que ele se desloque no tempo. Né? Geralmente, ele vai para o passado. E ele conhece aqui a sua grande paixão, né, o grande amor da vida dele, que é gente, até esqueci o nome dela, a Claire. A Claire, então, é a pessoa por quem ele se apaixona, só que como ele está sempre viajando no tempo, quando ele conhece ela, quando ele vê ela pela primeira vez, ela é criança e ele já é um adulto. Só que como ele é um viajante no tempo, ele sabe que ela será a esposa dele. Então ele tem que ter a paciência de ir acompanhando enquanto ela cresce, e ele vai e volta no tempo, e as regras são, ele não leva nem traz nada dessas viagens, e ele sempre chega nos lugares sem roupa, completamente nu. Então isso gerava muitos problemas, porque, né, dependendo do contexto e onde tu chega, isso pode ser um problema muito grave. E ele também precisava sempre roubar para conseguir roupas, para conseguir comida. Ele chegava muito cansado nessas viagens. E essas viagens, elas costumavam ter um gatilho. Quando ele ficava muito nervoso, elas aconteciam. Então, os momentos importantes da vida dele, do tempo presente dele, ele também precisava, ele tentava ter esse autocontrole para não acontecer uma viagem repentina, porque ele nunca sabia quando efetivamente ela ia acontecer. Ele começava a ficar nervoso ali e já sumia. Eu não sou uma super leitora de viagem no tempo. Eu já disse aqui algumas vezes que eu gosto de histórias que sejam muito realistas. Quanto mais próximo da vida real, mais elas me interessam. Então eu não tenho tantas referências sobre esse tipo de história. Mas o que me chamou a atenção aqui é que quando ele volta no passado, ele coexiste com ele mesmo. Então em muitas situações, ele voltava no tempo, então
o eu dele que estava viajando tinha, sei lá, 30 anos e o eu dele do presente tinha 5. Esse tipo de situação. Às vezes ele tinha a mesma idade nas duas faixas temporais. Só que em relação ao romance, que é o grande foco dessa história, porque afinal ele sempre vai e volta, e o que é retratado aqui são sempre as situações em que ele tem envolvimento com a Claire. Esse romance deles é um romance que me parece não ter amadurecido, porque o livro ele aborda um período de tempo que dura quase 40 anos. A história deles começa quando a Claire é criança e vai até quase o começo da terceira idade da vida deles. Só que lá no começo do relacionamento deles e o fim, eu tive a impressão que eles têm o mesmo tipo de comportamento. É um casal que, se tirasse aqui as cenas 18 mais, não sobra muita coisa desse relacionamento. É um relacionamento muito superficial, embora muito complexo, porque envolve toda essa questão de viagem no tempo. Mas se tirar a viagem no tempo e se tirar esses momentos de intimidade entre eles, não sobra muita coisa. Então isso foi algo que me irritou um pouco. E além disso, o texto, a narrativa aqui, ela é daquele tipo que dá os mínimos detalhes. Então, se eles vão numa cafeteria, por exemplo, eles vão descrever a cor da roupa da garçonete, se tiver um crachá, né, uma identificação no uniforme, eles vão dizer o nome da garçonete, eles vão dizer o sabor da torta que um deles vai comer. Tipo, detalhes que no excesso ficam cansativos e que no fim não agregam nada para aquela cena ou para a narrativa de uma forma geral. Então isso foi algo que eu não gostei muito nessa história. O relacionamento deles eu achei assim bem enjoado, inclusive. No final a história fica bastante emocionante, é verdade, mas até que se chegue ao final foi uma jornada bem cansativa para mim. Tanto que esse é um livro que eu estou lendo desde outubro de 2024. Então eu fui bem pausadamente, muitas vezes pensei em desistir, mas visto que foi muito difícil conseguir esse exemplar, eu não me dei esse luxo, né? Pelo menos eu cheguei até o fim para poder criticar com autoridade. Pelo menos eu sei do que eu estou falando mal. O que me parece é que realmente eu não sou o público dessa obra. Talvez para quem seja mais jovem, para quem está interessado nessas leituras bem detalhadas, vá se envolver mais com a história. Eu sei que muita gente ama, inclusive fiquei um pouco chateada de não ter gostado tanto quanto eu gostaria, mas não é um romance que me passa muita verdade. Essa questão, então, dos detalhes também me cansou um pouco, mas tem um ponto positivo nisso, porque cada capítulo, na verdade não são bem capítulos, são trechos. O livro todo ele é intercalado entre trechos narrados pela Claire e narrados pelo Henry. Então, todos eles são identificados, tem as datas também, para o leitor não se perder, eu acho que isso ajuda bastante. Mas se tu olhar com calma, todos os capítulos parecem escritos pela mesma pessoa, embora estejam narrados em primeira pessoa, são dois personagens diferentes, portanto, não tem uma marcação que delimite um estilo, enfim, vocabulários próprios de cada personagem. Eu achei que eles têm uma voz muito parecida aqui na narrativa. Acho que aqui faltou eu me alinhar enquanto público dessa obra, até porque depois eu fiquei pensando que o que mais me fez ir atrás dessa história foi uma resenha de uma moça que é muito jovem. Depois eu fiquei pensando sobre isso, eu refleti melhor e eu acho que o erro foi meu, porque eu não reconheci aqui a minha avançada idade para esse tipo de obra. Mas de qualquer forma, mais uma leitura feita. Eu já sei que não é do meu estilo, então quando alguém citar outras obras e essa estiver ali na referência, eu já sei que vou poder descartar sem medo. E fechando essa seleção de leituras recentemente concluídas, eu trago uma antologia Sapato Florido, do Mário Quintana. Fazia bastante tempo que eu queria retomar a minha leitura de poesias, que é um gênero que eu consumia bastante na minha adolescência, na minha infância. Inclusive, enquanto eu estava pensando aqui sobre essa leitura, eu lembrei que quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha ali uns 10 anos mais ou menos, eu era obcecada por uma poesia que falava de borboletas. Se eu não me engano, é do Drummond.
que fala sobre as cores das borboletas. Ela é bem rimada, né? Porque rima para mim assim era o auge. E eu usava essa poesia, trechos dela, em toda e qualquer oportunidade. Aqueles cadernos de recordação que ia passando de um aluno para o outro, né, que todo mundo tinha o seu e pedia para os colegas assinarem. Eu sempre deixava um trecho dessa poesia que falava sobre as borboletas, então, e tinha, eu lembro de alguns trechos do tipo: borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz, as pretas então, ó que escuridão. Eu estava sempre com esse poema na minha cabeça. Eu precisava fazer um trabalho da escola, um desenho, uma redação, eu sempre dava um jeito de encaixar esse poema. E depois, com a correria, né, comecei a trabalhar fora, estudar, faculdade e tal, eu fui deixando de lado a poesia. Mas eu gosto muito, acho que ler poesia é uma forma muito boa de criar repertório para escrever melhor, para aprender novas palavras e também para dar uma aliviada na mente, né? A poesia é uma leitura muitas vezes muito confortável, claro que nem todas, né? Depende aí o autor que você for ler, mas esse aqui, do Mário Quintana, é um livro super gostoso de ler, é uma leitura muito acessível, porque aqui não temos poesias daquele formato que é baseado nas métricas, né, que tem uma estrutura de versos e tudo mais. Aqui são textos realmente que parecem prosa, ó, e eles são bem pequenininhos. Inclusive aqui o trabalho que ele traz aqui é tido como o tipo de texto que fica no limite entre a poesia e a prosa. A impressão que a gente tem realmente é que o autor está compartilhando alguns pensamentos que ele tem ao longo do dia sobre situações banais que ele vive, mas é claro que esse livro é um retrato também da época em que o Mário Quintana viveu. Ele foi publicado nos anos 40, é o terceiro livro que ele publicou, então é óbvio que a gente vai ter aqui algumas coisas que não combinam mais com os dias de hoje, não fazem nenhum sentido. Como, por exemplo, quando ele diz que devemos desconfiar de pessoas que não fumam, porque o cigarro, o ato de fumar, é uma forma de suspirar. É óbvio que a gente jamais ia considerar tal afirmação nos dias de hoje, mas não podemos deixar de pensar que é uma comparação curiosa, que a forma como ele expressa esse pensamento, por mais absurdo que ele seja, é uma forma bonita, é algo interessante de pensar a respeito. E assim tem várias poesias aqui, vários pequenos pensamentos que ele compartilha que são muito interessantes, quando, por exemplo, ele diz que uma moça chamada Maria Eduarda, se não me engano, é muito culta porque ela usa ponto e vírgula. Vocês já pararam para pensar sobre o uso do ponto e vírgula? Quantas pessoas vocês conhecem que sabem e que usam corretamente o ponto e vírgula na sua rotina de escrita? Eu já parei para pensar sobre isso e eu achava que eu era a única pessoa que ligava para o ponto e para a vírgula, mas está aqui o Mário Quintana para mostrar que não, que esse não é um pensamento exclusivo meu, ou enfim. Então é uma leitura bastante convidativa, é aquele tipo de livro que tu pode ler sem pressa, tu pode ler com pressa também, se quiser ler um atrás do outro, porque como eu disse, em alguns tu vai parar para concordar com o autor, em outros tu vai ver ali o reflexo de uma época que já não existe mais, então não faz muito sentido para hoje, mas a forma como ele escolhe trazer esses pensamentos, as palavras que ele usa são muito interessantes. Então foi uma leitura bastante gostosa e pretendo seguir lendo poesia. Inclusive, se tu é um leitor, uma leitora de poesia e quiser me sugerir títulos, autores, fique à vontade aqui nos comentários. E assim eu me despeço de vocês, agradeço pela companhia nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu gostei aqui embaixo, o joinha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê na próxima resenha. Um abraço e até mais.